Abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 5, verso 14. Diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: vê que você está curado, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Bom, amados, eu quero fazer aqui 3 observações desse texto antes da gente orar. E esse é um dos 2 textos que eu fico maravilhado com o que Jesus faz. E a minha primeira observação é o fato dele parar junto ao tanque de Betesda. Provavelmente de todas as portas que um judeu desejasse que você entrasse em Jerusalém, a mais improvável seria a porta das ovelhas. Por quê? Porque junto à porta das ovelhas havia um tanque. Esse tanque, por nome de Betesda, havia uma história sobre esse tanque, e até hoje se discute a veracidade dessa história, que de quando em quando um anjo vinha e tocava essa água, e quem descesse primeiro era curado. Então, entrar pela porta das ovelhas significava passar por esse tanque de Betesda. E ao redor desse tanque se amontoava, irmãos, todo tipo de gente enfermo e doente, pessoas desiludidas pela própria religião. Para mim, o tanque de Betesda é uma denúncia da falência do governo humano. O tanque de Betesda é uma denúncia da falência da religiosidade, seja ela judaica ou qual for. O tanque de Betesda denunciava isso, e por aqui você não ia ter uma boa visão de Jerusalém. Com certeza não cheirava bem e a visão não era boa, então não entre por aqui. O desejo, talvez, de um judeu fosse que você entrasse pela porta, que a visão era o templo. Porque foi o que Pedro falou com Jesus, quando ele diz: vê que lugar, que coisa linda isso tudo aí. Como a visão que se tem daqui é linda. Diferente do tanque de Betesda, quando você entrava por ali, você ia bater os olhos em um tanque cercado por pessoas enfermas. Então era um lugar que um judeu não queria que ninguém entrasse por ali. Mas Jesus decide entrar justamente por aquele lugar. Com isso eu quero dizer que provavelmente existem quartos na sua alma que você desejaria de todo o seu coração que Jesus não abrisse essa porta e não entrasse nesse quarto. Tem outros espaços na sua alma que você preparou para ele entrar. E alguns têm quartos na sua alma que estão trancados e está escrito na porta: não entre. E é justamente esses lugares que Jesus entra. É ali que ele quer entrar. Então, às vezes nós dizemos assim: eu não queria que o senhor visse isso. Eu não queria que o senhor entrasse aí. São coisas das quais eu tenho vergonha. São coisas das quais eu não me orgulho de ter feito, de ter caído. Então existem outros lugares que eu quero te mostrar na minha alma. Mas Jesus não vai seguir o protocolo. Se você se entregou para Jesus, são esses quartos escuros que ele vai querer entrar e vai querer transformar esses lugares aí. Ele entra pelo tanque, pela porta das ovelhas, e para junto ao tanque de Betesda. E aí sente que coisa linda. O Deus da eternidade, aquele que não teve início, nem nunca teve fim, nunca vai ter fim, parou do lado de um homem. Isso me deixa maravilhado. O Criador de tudo parou na frente de um homem. E como sempre, ele puxou conversa com o homem. Tudo começa nele. Foi ele que te escolheu, foi ele que te amou primeiro, foi ele que te chamou. Começa tudo nele. E Jesus para e começa a conversar com esse homem, e o interessante é que o homem não reconhece o próprio Deus do lado. Ele estava tão imerso no seu próprio sofrimento, tão mergulhado nas suas próprias dores, que ele não conseguiu ver o próprio Deus do lado dele. E ele começa a falar para Jesus da sua tristeza, da sua decepção. E Jesus para e ouve. Ele ouviu. Ele não repreendeu o homem. Ele ouve aquele homem.
A eternidade parou do lado de um montinho de terra. A eternidade parou do lado de um pouquinho de pó e puxou assunto com o pó. A eternidade puxou assunto com a terra. Passagem semelhante a essa, você vai ver em Samaria, quando Jesus premeditadamente fica do lado do tanque em Samaria. No horário mais inusitado, ele está esperando uma mulher. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Quem somos nós para que o Deus da eternidade pare do nosso lado e comece a puxar assunto com a gente? A nossa vida é de madrugada nascemos, pela manhã florescemos e à tarde morremos. É breve. E como ele preparou um momento exato para ficar esperando por você. E a pergunta é: quem somos nós? O que somos? Essa pergunta é de Davi. Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? E quem é Davi? Ele diz: para que o Senhor faça menção do meu nome. Jesus está do lado do tanque, do lado do poço, esperando uma mulher. E essa mulher vem, no horário inusitado, tira a água. E aí começa o mesmo processo do tanque de Betesda. Jesus puxa assunto. Ele que podia ter aquela água, sem necessidade de auxílio de ninguém, começa a dizer para aquela mulher: mulher, me dá um pouco de água. Aí vem a barreira social, sociocultural, né? Ela diz: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Como às vezes a nossa cultura nos impede de reconhecer quem está falando com a gente. Jesus vai encurtando a conversa e ele diz: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, você que me pediria, e eu lhe daria de uma água que quem bebe dela jamais torna a ter sede. Você, pentecostal, se Jesus fala isso com você, o que você faria? Irmão, eu entraria em mistério e já cairia dentro da cisterna falando em língua, sapateando, rodopiando. Porque, meu Deus, o céu olhou para mim. O céu olhou para mim. Mas ela estava tão presa, que ela disse: como? Você não tem vasilha para tirar água? Dá vontade de pegar a vasilha dela e bater na cabeça dela e falar: se liga, acorda. Como a eternidade faz isso com a gente, irmãos? Você já entendeu o quanto isso é precioso? Em algum momento, o Deus que não teve início nem nunca vai ter fim, o Deus que criou tudo, parou para conversar com você. Você que era o mais improvável. Isso me impressiona. Essa é a minha primeira observação. Jesus cura esse homem e à tarde, termina o sábado, esse homem foi no templo, provavelmente oferecer sacrifício pela cura, cumpria o ritual judaico. Jesus então vai no templo, encontra esse homem, ele já tinha sido importunado pelos fariseus, mas Jesus dá 2 conselhos para esse homem, e eu quero deixar esses 2 conselhos como conselhos para vocês que vão receber oração hoje. O homem estava curado e Jesus diz para esse homem o seguinte: vê que está curado. Isso soa para mim da seguinte forma: valoriza o que você acabou de receber. Valoriza o que você acabou de receber. Escuta, não há bênção sem gratidão. A gratidão é a linguagem do céu. Se a murmuração e a reclamação é a linguagem do inferno,
Louvor e gratidão é a linguagem do céu. Você precisa decidir que linguagem você fala. Porque a linguagem que você usa vai mostrar de que reino você é. Então nós precisamos entender que fomos agraciados. Eu posso estar passando a luta que eu estiver passando, mas sempre vai haver motivo na minha vida para gratidão. Sim ou não, irmãos? Claro, irmãos, claro que vai. Não precisa ser um exímio observador para você entender que Deus está te abençoando. Pastor, mas meu marido é o capeta chupando manga no pé de Mandacaru. Pastor, meu marido é... Que bênção, você tem marido. Porque tem muita mulher querendo essa luta aí, viu? Verdade. Pastor Getúlio, minha mulher... Eu não sei se o capeta está nela ou ela está no capeta, mas o senhor vai ter que ir lá em casa libertar um dos dois. Ô irmão, que bênção que você achou alguém, viu? Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por essa luta. É só você querer. É só você querer. O problema é que tem pessoas, irmãos, que ela mergulha tanto no sofrimento que ela não vê razão para dizer glória a Deus. Dizer obrigado, Jesus, sempre, em todo tempo, nós devemos entrar pelas portas da presença de Deus com ações de graça, com gratidão. Você vai ler todos os salmos, ou seja, de Asaf, dos filhos de Coré, ou seja, salmos de Davi, todo início de salmo, mesmo que Davi vá reclamar das lutas e das doenças, ele começa os salmos louvando. Não tem um salmo que se começa com reclamação. Sempre vai ser exaltando, reclama e termina adorando. Então esse ver que está curado é um convite para você colocar na tua boca gratidão. Você tem que ser grato. Tá ruim, mas podia estar pior. Pastor, meu filho está no mundo, está desviado. Você tem filho. Você tem uma descendência. Deus tem uma aliança com aquele menino por tua causa. Por tua causa, aquele menino está guardado. Ele pode estar numa biqueira agora comprando droga. Ele pode estar no meio do inferno. Mas tem um anjo com ele lá por sua causa. Por sua causa. Tem um selo na testa daquele menino e tem um anzol no queixo dele. Ele pode ir para onde ele quiser, mas o final dele vai ser aqui. Vai ser aqui dentro. Eu poderia te dar muitos motivos para você adorar. Esperança. Para mim, essa é a maior motivação para adoração. Irmão, esperança. Meu Deus, como esperança é maravilhosa. Em tempos difíceis nós temos esperança. E escuta só, a nossa esperança ela é viva, ela não é morta. Porque nós não colocamos a nossa fé em um objeto inanimado que não responde. Tem muita gente que a esperança está num objeto inanimado e vai se decepcionar a ponto de ter dificuldade de crer no futuro. A nossa esperança é viva, porque nossos olhos estão nele. Ter esperança é entender que vai melhorar. Você pode estar na pior luta, mas lá dentro, você vai ouvir uma voz dizendo, fica firme. Uma vozinha vai dizer, fica firme, porque vai melhorar. Se existe um lugar onde a frase e viveram felizes para sempre funciona, é na presença de Deus. Porque é Jó no pior das piores circunstâncias. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará. Pronto, acabou. Agora me fala, irmãos, o homem estava afundado na luta, rejeitado pela própria esposa, em meio à lepra, desilusão. Quem foi para consolar estava batendo. Os amigos que foram para, no silêncio, consolar Jó, começaram, você está em pecado. Um disse, você tinha muito que se roubou.
Essas são as afirmações para Jó. Você roubou, você tirou da viúva, você tirou do órfão, você roubou dos outros. É por isso que você está nessa situação. A tal ponto que Jó disse: o silêncio de vocês teria me consolado mais do que a palavra de vocês. Mas do meio de tudo isso, quando a esposa de Jó olhou, eu não estou falando mal dela, porque ninguém imagina o que é perder 10 filhos de uma vez e sair de madame para plebeia do dia para a noite. Ela olha para Jó e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Eu acho que o inferno todo fez assim, ó. Agora ele murmura. Jó diz: bendito Deus que deu. Você vai ter que recitar esse texto. Você é obrigado, eu vou começar, você termina. Bendito Deus que me deu. Esperança. A esperança faz a gente, onde os olhos da incredulidade vê a desgraça, os olhos da fé vê a vitória. Gratidão é a chave da vitória. E para partir para o segundo e último ponto, quem está falando isso para vocês, eu não sou de outro planeta, minha nave espacial está aqui atrás. Quando terminar, eu vou para o meu planeta cuidar da minha flor. Lá só tem uma florzinha para eu cuidar dela, entendeu? Não, irmãos, não. É de gente para gente. E eu estou dizendo, é possível ser grato nas piores circunstâncias. Amém? E por último, Jesus disse: vai e não, para que não te aconteça coisa ainda pior. Jesus, para mim, duas verdades estão sendo muito claras aqui. O que aquele homem estava passando era consequência do pecado. É claro, não se discute isso no texto. Não se discute. Irmãos, não há luta que nós estejamos passando, com raríssimas exceções, que não tenha sido fruto das nossas inconsequências. Ai, ai, ai. Sim, irmãos. Tem muita gente dizendo: eu preciso de um livramento financeiro, porque andou gastando o que não devia. Tem muita mulher dizendo: eu preciso que meu marido seja transformado, porque andou fazendo besteira. Tem homem dizendo: eu preciso que minha mulher seja transformada, porque andou fazendo besteira. Agora, a nossa bênção é que a nossa iniquidade não nos alcançou. Deus foi muito misericordioso conosco. Então, o que esse homem estava passando era fruto de pecado. E quando Jesus entra no meio e quebra a lógica do causa e consequência, porque foi o que Jesus fez, ele quebrou isso. Você não é obrigado a viver as consequências da sua luta. Jesus pode mudar essa realidade. Mas a palavra é: vai e não peques mais. Deixa eu te falar uma coisa, sem querer te ofender. Tem gente que vira freguesa do pastor Getúlio. Toda vez que eu vou no culto naquela igreja, todo mundo já sabe: eu já sei quem vai cair endemoniado. Parece que já tem um pano com o nome dela, que quando ela cair, já vão lá com um pano para colocar. Ele vai orar por libertação, fulano vai cair endemoniado, Beltrano vai cair. Eu já sei quem vai cair. Aí alguns olham para mim, eu estou falando coisas que eu ouço, pessoas olham para mim e dizem: eu acho que o pastor Getúlio não faz o serviço direito, porque toda vez que ele vem aqui, aquela pessoa cai endemoniada. Bom, deixa eu te falar, expulsar demônio, a gente expulsa, nós expulsamos, mas fazer o demônio ficar fora é da sua competência e não da minha. Vocês estão entendendo? O problema é que você vem aqui, você recebe a oração, a gente manda o capeta embora, pisa no diabo, a gente expulsa o bicho, e tem pessoas que saem e acreditam que ela vai poder viver a mesma conduta de vida que ela estava tendo e a bênção vai permanecer na vida dela. Não vai. A bênção tem prazo de validade.
A bênção que começa aqui no altar, a manutenção dela é aqui no altar. Não é você chegar e dizer eu quero isso e recebe isso e depois volta para o seu adultério. Jesus diz o seu estado vai ser pior do que o primeiro. Ele diz quando o demônio sai, o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, de vez em quando ele volta. E se ele vê a casa limpa, porém vazia, ele vai chamar mais 7 coleguinhas para fazer a festa, e Jesus deixa muito claro, e o estado dessa pessoa vai ser 7 vezes pior o estado primeiro. Então nós vamos orar por libertação. Eu creio que o milagre vai acontecer na sua vida, e tem muita gente crendo que o milagre vai acontecer, mas o meu conselho para você é muda de vida. Muda de vida. Porque se você quer receber o milagre e sair daqui e voltar para a mesma conduta, você vai ficar dependendo de culto em culto de libertação. Não tem como servir 2 senhores. O que te trouxe até a situação que você está, já foi o teu pecado. Agora nessa noite vai haver uma quebra da lógica causa e efeito aqui. Porque o milagre vai acontecer. Agora vê bem o que você vai fazer com o milagre que você vai receber nessa noite. Saia dessa igreja, saia desse culto decidido a mudar de vida, a fazer os ajustes necessários. Tem que se fazer os ajustes necessários. Tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Porque senão você vai acabar colocando a culpa em todo mundo, inclusive no meu ministério. E dizer, não, o ministério dele não é bem assim. Porque a gente gosta de terceirizar a culpa. Mas nessa noite o meu conselho para você vai e assume uma postura. Nós vamos ter um culto de avivamento e vai ter muito batismo com o Espírito Santo na terça-feira que vem. E eu peço até que vocês façam um jejum terça-feira para esse culto, para que haja uma visitação que gere mudança de vida. Mas o meu conselho hoje vai e não peques mais. Amém? Rompa, abandone, largue, jogue fora o que for necessário para manter a bênção na sua vida. Não é pegar aqui e levar para viver lá fora. Não. Mentiram para você. Se disseram que o milagre não exige mudança de vida, mentiram para você. Escuta, o milagre não impõe condições para acontecer, mas ele impõe condições para permanecer. Amém? O bom samaritano não perguntou para o cara machucado, por que você tomou esse caminho? Por que você fez isso? Por que você veio por aqui? De jeito nenhum. Ele foi lá e socorreu o sujeito e pagou o preço pela recuperação. Agora, irmãos, o que você vai fazer com o que você vai receber aqui vai definir se o milagre permanece ou não na sua vida. Então, o meu conselho para você mude de postura. Decida-se pela bênção. Porque eu termino essa palavra dizendo: eis que eu coloco diante de você a bênção e olha Deus falando assim, mas escolhe a bênção para que você viva. Então tem 2 portas abertas diante de você hoje. Deus não vai te empurrar. Ele te aconselha. Escolhe a bênção. Tem muitas pessoas hoje que estão amarradas a um tipo de pecado, que já vem lutando com esse tipo de pecado há muito tempo, já está num cativeiro. Deus vai quebrar isso hoje. Mas não volte lá jamais. Amém?